Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, permaneça conosco em nossos corações, nossas vidas. Nós que aqui estamos, todos que estão nos vendo, nos ouvindo e vão nos ver mais tarde, em outros momentos. Nós estamos aqui nesta manhã reunidos e queremos juntos refletir sobre a palavra de Deus, para que através dela possamos crescer, tanto na graça do Senhor, como também no conhecimento do Senhor. Então nós queremos fazer isso, confiando que Deus, nosso Pai bendito e bom, nos abençoe, nos proteja e nos dê graça, para que juntos possamos, de fato, alcançar aquilo que é o propósito do Senhor na nossa vida, hoje e sempre. E nesta manhã eu quero compartilhar com todos um texto da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do versos 4 ao 7. E depois veremos algumas ideias, alguns pensamentos do apóstolo Paulo e faremos uma aplicação deles na nossa experiência de vida cristã. Então o texto é Gálatas 4, do verso 4 ao verso 7. Lembrando que Paulo aqui está pintando um quadro interessante a respeito da comparação da nossa filiação divina e a filiação humana comum. Ele diz que o filho, enquanto criança, ele vive como escravo até o tempo da sua emancipação, até o tempo determinado pelo pai, em que ele será livre para poder tomar posse da sua herança, dos seus bens, e assim viver essa independência de vida. E ele aplica isso à nossa relação com Deus. Então, começando no verso 4, ele vai dizer para nós o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. O verso 5. Para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. O verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês, que clama, Abba, Pai. Assim, verso 7, assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para vocês. Então essa é a palavra do apóstolo Paulo dentro desse contexto de comparação que ele está fazendo, e deixa para nós essas preciosidades de pensamentos a respeito da nossa relação com Cristo e com Deus, para pensarmos nesta manhã. Ele começa a falar sobre isso ainda no capítulo 3, tomando Abraão como ponto de partida e dizendo que Deus prometeu a Abraão abençoar todas as famílias da terra e todas as nações da terra através do descendente de Abraão. E no capítulo 3, verso 16, Paulo nos interpreta isso como sendo o seguinte: a promessa feita a Abraão, de fato, ela é feita sobre a base do descendente de Abraão, que é Cristo. Então a promessa de Deus, ela está assegurada não em Abraão, mas em Cristo. É em Cristo que Deus cumpre todas as suas promessas. Até Abraão, para que receba as promessas de Deus,
vai depender do seu descendente. Então, em Cristo, Deus abençoa todas as famílias, todas as nações. Em Cristo, Deus compra a salvação da humanidade. Enfim, em Cristo, Deus resgata a sua criação. Então, essa é a promessa que Deus faz desde o princípio. Nós vemos essa promessa já no Gênesis 3,15, quando Deus diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, Paulo vai trabalhar isso e para mostrar essa realidade da nossa filiação com Deus e que não tem em nós nenhum mérito, nenhum merecimento da nossa parte. É um plano estabelecido por Deus, ainda na eternidade, e que vai se cumprir de acordo com aquilo que Ele, Deus, planejou. Então, no verso 4, Paulo nos dá essa visão gloriosa desse plano e dessa maneira de Deus agir. Ele diz, mas quando chegou o tempo certo, veja a preocupação de Paulo, quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus. O Senhor Jesus, respondendo aos seus discípulos, quando eles perguntaram se já era o tempo de restaurar Israel, o Senhor respondeu dizendo que Deus tem estabelecido tempos e estações pelo seu próprio poder. É como se Deus tivesse um cronograma, uma agenda de todo o seu plano, desde o princípio ao fim. E Ele tem marcado o tempo, o espaço de que tudo viesse a acontecer. E o Senhor Jesus fala em Marcos 13:32, que até o dia e hora da sua segunda vinda está marcado ou estão marcados por Deus. Aquele dia e hora ninguém sabe, dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. E assim nós vamos vendo o próprio Senhor Jesus durante o seu ministério dizendo em várias situações, ainda não chegou a minha hora, agora é a minha hora. Então ele vai colocando a sua vida numa relação direta desse programa de Deus. Então o Senhor Jesus mostra para nós que Deus tem uma agenda, um cronograma do tempo, da história, e Ele vai realizando todo o seu propósito, toda a sua vontade, de acordo com esse seu tempo, com esse seu, alguns gostam de chamar Kairos, e não apenas Cronos. Cronos para nós, Kairos seria para Deus. Então, o que nós aprendemos, e é muito bom isso para a nossa vida espiritual cristã, a vida no seu todo, é compreender que Deus não está perdido na economia ou na administração da sua criação. Isaías, quando foi ao templo, por ocasião da morte de Uzias, ele diz que ali no templo ele viu Deus sentado no alto e sublime trono, como que dizendo para ele, se Judá está sem rei, o mundo não está sem rei, a criação não está sem rei. Deus está no trono e desse trono ele governa todas as coisas. Apesar do pecado, não obstante ao pecado e as consequências do pecado no mundo, tanto material como espiritual, Deus permanece no seu trono, governando toda a criação de acordo com seus propósitos, com seus planos. Nada está fora de controle, nada está perdido diante de Deus. No Apocalipse 4, quando João é levado até o céu em espírito, ele nos conta que a primeira coisa que ele viu quando o céu se abriu foi um trono no céu. E no capítulo 5, ele fala de Deus assentado num trono com um livro na mão.
Então, todas essas referências de tempo, de estações, de trono, falam do governo perfeito de Deus. Deus está governando todas as coisas à sua maneira. Quando Isaías 46, 10, Deus diz: o meu conselho está firme. O meu conselho, aquilo que foi por mim planejado ainda na eternidade, permanece de pé, permanece firme. O pecado não abalou, o pecado não destruiu, nada fez com que esse meu plano se desfizesse. O meu conselho está firme e eu farei. Notem, é uma ação direta de Deus. Eu farei toda a minha vontade. Então isso muitas vezes nos confunde, muitas vezes ficamos abalados e preocupados com as situações do mundo, das coisas, como que tudo vai acontecendo ao nosso redor e até mesmo com a nossa própria vida, nossa própria história. São coisas que nós não deciframos, não discernimos muitas vezes. Mas é importante compreender que por trás de todos os acontecimentos está o poder, a graça, o amor de Deus. De uma forma ainda, eu disse, desconhecida por nós, mas Deus está no controle. Então nós não precisamos nos preocupar com nenhuma das situações do mundo, da história, da vida, porque Deus está conduzindo este mundo e este mundo vai chegar ao lugar aonde Ele planejou que chegasse. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 10, dizendo o seguinte, mais uma vez ele vai usar essa questão do tempo, ele diz, no tempo certo, quando for o tempo oportuno disso acontecer, o próprio Deus fará com que todas as criaturas dos céus e da terra se coloquem sob o senhorio de Jesus Cristo. E aí, em 1 Coríntios 15, 28, ele diz, e quando isso acontecer, quando tudo no céu, na terra estiver sob o governo de Cristo, o próprio Cristo estará sob a autoridade do Pai, e o Pai será absolutamente supremo, ou seja, tudo em todos. Então, esse é o caminho que Deus está seguindo. Então, nós não precisamos nos preocupar. Tolice nossa ficar brigando por isso, discutindo por aquilo. Seremos como crianças perdidas, sem saber daquilo que realmente estamos falando. Então, o importante é mantermos-nos unidos em amor, em graça, adorando e servindo a Deus na nossa vida cotidiana, confiando que Deus nos levará e levará o seu mundo àquele plano que Ele mesmo estabeleceu. Nós temos essas discussões em relação a partidos, a governos, preferência para este, preferência para aqueles, e assim muitos cristãos se envolvem de tal maneira que acabam até criando inimizade entre eles mesmos por questões que não lhes diz respeito. A nossa vida nesse mundo é revelar Deus ao mundo, mostrar Cristo ao mundo, viver essa verdade de Deus e de Cristo, para que o mundo em nós e através de nós perceba essa realidade maior que nos faz viver em paz, nos faz viver tranquilos, nos faz viver em segurança em todas as situações. Então nós não estamos agitados, nós mostramos para o mundo que não vivemos preocupados, não vivemos agitados, não estamos inquietos com coisa alguma. Nós mostramos ao mundo que nós temos Deus, confiamos em Deus, sabemos que Deus é conosco, por nós, em nós, através de nós, e Ele está levando todas as coisas para um final feliz, e é isso que importa. Então, se nós entendermos isso, nós não iremos discutir questões que não valem a pena serem discutidas. Então, os cristãos precisam urgentemente se unirem e mostrar essa unidade ao mundo, em amor e em graça,
porque só isso nos denunciará como verdadeiros discípulos de Cristo. Se nós não nos unirmos, se nós não revelarmos o amor de Deus na nossa vida, o mundo não verá Cristo em nós, não verá Deus em nós e também duvidará quando falarmos que somos discípulos de Cristo. Eu li hoje uma postagem do Jair ainda, que as nossas palavras não são importantes quanto os nossos atos, mais ou menos isso. Então, não adianta nada falar de Deus para o mundo se nós não vivemos Deus. Não adianta nada falar de Jesus Cristo para o mundo se nós não vivemos Cristo. Então, a nossa fé e a nossa prática tem que ter uma consequência, uma coerência, uma realidade. Paulo escreve aos Gálatas 5, 6. A nossa fé, essa fé que nós professamos em Cristo, ela opera no amor. A fé em Cristo, ela se identifica, ela se mostra, ela se revela no amor. Então é amando que nós testemunhamos de Deus, de Cristo, do Espírito de Deus em nós e da nossa verdade enquanto discípulos de Cristo. Então, isso tudo passa por essa compreensão de que Deus está no trono, Deus tem o seu cronograma, Deus tem a sua agenda e Ele está realizando todas as coisas de acordo com esse seu programa. Então, diz Paulo aqui, repetindo para nós esse versículo. No tempo certo, no tempo determinado, Deus enviou o seu Filho. Notem que nesse tempo determinado por Deus, tempo determinado antes do tempo. Veja, tempo de Deus aqui está fora do nosso tempo, o tempo do conselho de Deus. Então, quando chegou o tempo determinado no conselho de Deus antes do tempo, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que aquele que foi enviado é anterior ao tempo. Aquele que foi enviado está para além da criação, para além daquilo que será a sua obra. O Filho que é enviado, ele é o próprio Deus. É Deus que vem ao mundo para a realização da sua obra. E aqui nós temos mais uma questão que é também sensacional para a nossa vida de fé. Nós temos aqui o Pai enviando o Filho, mas não nessa relação de Pai e Filho, mas na relação do Deus triuno, do Deus trino. Deus é trindade. Deus, três pessoas em um só Deus. Essa é uma matéria de fé, um tema de fé. Nós não temos como explicar isso, nós temos como mostrar isso, provar isso. É algo que está na nossa compreensão de fé. É o mistério da realidade de Deus. Nós pensamos em Deus e às vezes projetamos nossos pensamentos, criamos uma imagem de Deus através dos nossos pensamentos e dizemos, isso é Deus. Mas a verdade, nossos pensamentos não atingem a realidade de Deus. Nossa imaginação jamais abarcará a realidade de Deus. Deus transcende infinitamente mais tudo o que imaginamos, pensamos ou falamos. Então Deus é triuno. É um mistério para nós, não sabemos, apenas cremos. E a razão de ser dessa trindade é que vai dar legitimidade à nossa redenção. Porque se Deus não é triuno, a redenção não seria legítima. Ela não seria moral, ela não seria verdadeira, portanto. Se Deus criasse uma outra pessoa para realizar a salvação, a redenção, a obra que ele criou perderia completamente o seu valor. A Trindade é aceita por nós, conforme a Bíblia nos mostra, mas ela é aceita também
justamente por dar essa legitimidade moral para a redenção. Então, aquele que cria é aquele que redime, aquele que dá existência às coisas, é ele mesmo que banca essa existência em todas as suas consequências. Ele é Deus, a sua única e maior garantia. Ele se garante. E garantindo-se a si mesmo, ele garante também a sua criação. Então esse é um mistério da Trindade que nós não vamos compreender jamais, pelo menos nesta vida. Talvez, quem sabe, na eternidade. Mas o fato é que Paulo diz, no tempo determinado, Deus envia o Filho. O Filho é Jesus Cristo. Então nós temos a pessoa de Jesus Cristo neste mundo como enviado de Deus. E por ele ser enviado, ele é Cristo. A palavra Cristo quer dizer enviado, aprovado, eleito, ungido. Ele é ungido porque é aprovado, é ungido porque é eleito, é ungido porque é o enviado. Então, Jesus de Nazaré, o homem histórico Jesus de Nazaré, é o enviado de Deus. Ele é ungido porque ele é o eleito. E é ele que vai realizar toda a obra da redenção. Mas isso vai acontecer no tempo determinado por Deus. Quando Jesus estava no mundo, o próprio Deus, João se utiliza disso, o apóstolo Pedro também nas suas cartas, dizendo que o próprio Deus testemunhou esta verdade. Veja que coisa extraordinária. O próprio Deus testemunhando daquele homem chamado Jesus Cristo como sendo o seu Filho amado. E Paulo diz que esse Filho, Jesus Cristo, foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e declarado Filho de Deus. Então são coisas que transcendem a nossa imaginação. O que para nós aqui é importante agora é saber e compreender e aceitar que isto aconteceu. Deus enviou, Cristo veio e realizou a sua obra. E uma terceira questão importante ainda no verso 4 é que Paulo diz, nascido de mulher. Nascido de mulher. O modo como esse Filho de Deus entra no mundo é importante, porque ele não entra como Deus, mas entra como ser humano. Ele entra como uma criatura humana, ele passa pelo processo do nascimento comum de todos os seres humanos. Ele é gerado no ventre de Maria e ele nasce desta mulher como um ser humano dependente totalmente dessa mãe em todas as suas necessidades. É ela que vai cuidar dele enquanto seu filho nascido como ser humano. Ele vai depender do seu pai José, ele vai depender das pessoas que estão à sua volta. Então nasce ali o anjo anunciador dessa maravilhosa obra de Deus. Pelo menos não ficou escrito, ele não diz o dia, ele só diz, nasceu hoje. Nós daríamos tudo para saber qual foi o hoje que ele disse, dia, mês, ano e horas, né? Mas ele achou por bem não dizer, só apenas isso, nasceu hoje na cidade de Davi, aquele que é Salvador, Cristo Senhor. Portanto, deixem que a alegria tome conta dos corações de vocês. Então, através de Maria, esse ser divino se faz carne, diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele vai viver a nossa história, ele vai viver no nosso mundo, ele vai viver nas nossas coisas como nós as vivemos. Ele é Deus e ele é homem entre os homens. Então, quando nós olhamos para o homem Jesus de Nazaré, tido por todos que o conheciam como filho de José e Maria, o carpinteiro de Nazaré, nós conseguimos olhar um pouco além
e vemos nele o Cristo. E vendo nele o Cristo, nós vemos nele o próprio ser divino. Então, o nosso olhar ultrapassa os limites da razão, da lógica, das coisas comuns dos homens. E nós conseguimos olhar para ele, como diz Agostinho, os olhos da nossa alma se abriram, foram iluminados, e aí eu entendi que o Verbo se fez carne. Agostinho diz que quando ele lia os platônicos e depois ouvia da sua mãe que o Verbo se fez carne, ele zombava dela porque jamais poderia o ser divino se fazer carne. Até que lendo João 1,14, capítulo 1 de João, ele diz, então eu li e o Verbo se fez carne, e nesta hora os olhos da minha alma foram iluminados e eu vi essa luz, porque Cristo é a luz. Então é assim, nós conseguimos ver para além da carne, do corpo do homem Jesus, e entendemos nele essa realidade do ser criador, do ser divino. Então ele nasce de mulher. E Paulo diz ainda mais uma questão importante nesse verso 4, diz a circunstância em que ele nasceu e viveu. Diz ele, nasceu sob a lei. Então o Senhor Jesus nasce em Israel no tempo em que a lei de Moisés vigorava, embora Israel estivesse sob o jugo romano, mas a nação tinha a lei de Moisés em vigor naquele tempo. E o Senhor Jesus, como judeu, é circuncidado ao 8º dia de nascimento. Depois, aos 40 dias, ele é apresentado, quer dizer, todo o processo natural dos judeus, ele cumpre como criança. Depois ele cresce, como todas as crianças crescem. Aos 12 anos, há uma apresentação de Lucas, de que o menino já está no templo discutindo argumentando com os rabinos, com os mestres da lei a respeito da própria lei. E ele assim desenvolve a sua vida e ele vive seus 30 anos ou 33 anos de acordo com a lei judaica. Ele cumpre cabalmente toda a lei. Ele diz, não vai passar nem uma vírgula, nem um tio da lei. Tudo se cumprirá. Então o Senhor Jesus cumpriu na sua vida toda a lei. Ele participou, ele praticou tudo aquilo que era necessário enquanto judeu que entendia o sentido da lei. Então ele não só nasceu no tempo da lei, ele cumpriu a lei. Nele a lei tem o seu final. Paulo vai dizer isso em Romanos 10. Em Cristo a lei encontra o seu cumprimento. Nele ela encontra uma resposta. A lei não encontrou resposta em nenhum ser humano. Jesus de Nazaré foi o único ser humano que conseguiu responder positivamente todas as exigências da lei. Aquilo que Levíticos 18:5 diz, o homem que praticar essas coisas, por ela viverá, o Senhor Jesus chegou a esse ponto glorioso. Ele cumpriu toda a lei, portanto poderia viver por si mesmo, porque não transgrediu a lei, e não transgredindo a lei, não seria culpado de transgressão. E quando ele nasce como homem, ele não nasce na condição nossa de pecaminoso ou pecaminosos. Ele não herda, embora gerado no ventre de Maria, ele não herda o pecado original de Adão. Ele nasce sem pecado. E nessa condição, Paulo o identifica como o último Adão. Note, você tem o primeiro Adão, depois você tem uma série de Adãos. Todos os filhos de Adão. E Jesus de Nazaré é o último Adão. Quando ele morre, morreram todos os Adãos. Tudo que estava relacionado ao primeiro Adão morre em Cristo, termina em Cristo. E quando ele ressuscita, diz Paulo, ele é o segundo homem. Ele ressuscita e agora ele é o segundo homem. E nele
se estabelece a nova aliança, ou aliança eterna, conforme Hebreus 13, 20. Aliança que ele selou com o seu próprio sangue. Então, nessa nova aliança, ele, o segundo homem, traz agora a nova criação. É uma nova criação, uma nova humanidade, um novo mundo, uma nova realidade. Então, o Senhor Jesus de Nazaré veio ao mundo no tempo determinado por Deus. Nasceu de mulher, portanto, ele viveu como ser humano perfeito. Cumpriu toda a lei para poder, então, se apresentar como aquele que agora tem as condições e a legitimidade para se dar como preço da redenção de toda a humanidade. Então, quando ele se apresenta a Deus, ele se apresenta como representante da humanidade, de toda a criação que está escrava do pecado. E ele, veja, ele não paga com ouro, prata, diz Pedro, mas com a sua própria vida. Ele se dá a si mesmo como preço, note a expressão que Paulo usa, preço da salvação de toda a humanidade. É o resgate. Então ele nos compra, ele nos redime, perdoa todos os nossos pecados também. Então esse é o verso 4, essas maravilhas. Eu pensei em falar até o verso 7, mas o 4 já nos ocupou tempo demais. Mas o verso 5, ele vai dizer assim, Paulo escrevendo: para comprar a liberdade para nós. Tudo isso ele fez para comprar. Que coisa bonita isso. Comprar. É um preço pago. Isso tem que ser valorizado por nós. Quando nós dizemos que somos cristãos, estamos salvos, pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, às vezes nós nos esquecemos o preço disso. Nós não pagamos nada, para nós é tudo de graça, é graça sobre graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas para Deus isso custou um preço. E Paulo em 1 Coríntios 6, 19 diz um alto preço, um preço extraordinário. Então ele pagou. A nossa liberdade é comprada com sangue, o sangue de Deus, como Paulo fala em Atos dos Apóstolos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo é esse ser glorioso que dentro desse programa de Deus, desse cronograma de Deus, realiza essa obra gloriosa de redenção para nós. E aí diz, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. A metáfora que Paulo vai usando aqui, ou a comparação, o quadro que ele está pintando aqui, é que através desse ato de Cristo nós somos emancipados como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas como criança estamos ainda sujeitos a tutor e vivemos como escravos. Somos filhos de Deus, mas enquanto criança não temos a posse daquilo que nos pertence de fato. Mas quando Cristo nos libertou, ele também nos emancipou. Agora somos filhos emancipados, filhos adultos, filhos que podem tomar posse da herança, daquilo que é dele, disposto pelo Pai. Então o Pai colocou nas nossas mãos tudo aquilo que é seu. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós herdamos juntamente com Cristo tudo que é de Deus. Então essa emancipação nos permite isso. E para completar isso, o verso 6 diz: e porque somos filhos, note essa força que ele coloca aqui. E porque somos filhos, já somos filhos, ele enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho,
que clama, Abba, Pai. Porque somos filhos, temos o espírito de filho. E é esse espírito de filho que nos leva a clamar, Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica que significa pai. E pai, do grego pai. Então aqui pai duas vezes. Então esse espírito nos leva a clamar a Deus, a orar a Deus, a falar com Deus nessa intimidade de pai. Aqui a expressão Abba, Pai tem o sentido de nos dar total convicção dessa realidade. Total confiança nesse Pai. Então quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós não nos aventuramos. Não é uma aventura, não é uma possibilidade. É uma certeza de filho que se aproxima do Pai e diz, meu Pai. Nós somos filhos de Deus e Deus se importa conosco 24 horas por dia, todos os dias. Então essa liberdade que você e eu temos de chamar Deus de Pai de uma maneira legítima. E do verso 7, para terminar, então nós temos a questão da herança. Assim, vocês não são mais escravos. Não somos apenas criaturas e nem estamos escravizados pelo pecado, nem estamos mais debaixo da lei. Agora somos filhos adultos, filhos legítimos, adultos e com todo o direito daquilo que pertence ao pai. É mais ou menos o que o pai disse ao irmão do pródigo lá na parábola de Lucas 15. Meu filho, tudo que é meu é seu. Aleluia. Maravilha isso. Então nós estamos nessa liberdade com Deus. Então quando Paulo está trabalhando essa questão com os Gálatas, seu coração está como que ferido pela atitude dos Gálatas em relação às falsas doutrinas que entraram no meio deles e os perturbou nessa relação com Deus. Paulo está trazendo de volta esses Gálatas para essa realidade que é a vida em Cristo. No verso 19 desse capítulo 4 diz, ó Gálatas, estou sentindo de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, quando Cristo é formado em nós, olha que coisa linda, Cristo formado em nós, a obra está completa. Então, começou aqui no tempo e isso vai terminar na eternidade. Essa emancipação, nós a experimentaremos plenamente na eternidade, quando não mais precisaremos de tutor algum. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã eu pensei partilhar isto com todos para que nós possamos refletir mais sobre isso e compreender Deus no seu trono com a sua agenda, realizando toda a sua vontade. Então nós não precisamos nos preocupar com coisa alguma. Mesmo as coisas que nós não entendemos, não compreendemos, não discernimos, não pode, não deve perturbar o nosso coração. Jesus foi muito claro nisso. Não se turbe o coração. Creia em Deus, creia em mim. Fiquem tranquilos. Então não brigue, não discuta, não perca seu tempo com partidos políticos, criando situações favoráveis para um lado, desfavorável para o outro. Você tem Deus na sua vida e Deus é o Rei, Deus é o Senhor, Deus é o governo, Deus é aquele que tudo faz. Então, manifeste esse Deus na sua realidade, através da sua paz interior, da sua relação de amor com as pessoas, e não das brigas, das contendas. No capítulo 5, verso 15 aqui dos Gálatas, Paulo diz, vocês estão como animais se mordendo uns aos outros. E se vocês estão assim, como animais se mordendo mutuamente, certamente se destruirão também espiritualmente. Então é um perigo isso. Ficar discutindo política, ficar discutindo situações, é perigoso para quem de fato já entendeu que Deus é o Senhor.
Segundo, tudo vai se cumprir a seu tempo. No tempo certo, Cristo voltará. No tempo certo, o reino de Deus se estabelecerá. No tempo certo, Apocalipse 11:15. E os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Porque chegou o tempo de Deus fazer todas essas coisas. Então siga o seu caminho, mostrando Deus ao mundo, revelando Cristo ao mundo, deixando o Espírito Santo guiar a sua vida, nortear a sua vida, e não perca o seu tempo com discussões nas redes sociais. Hoje a gente vê isso e nós choramos quando vemos certas questões sendo colocadas por cristãos nas redes sociais. Imagine o Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida. Paulo diz ainda que em Efésios 4:30, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não viva de tal modo que o Espírito Santo sinta tristeza na sua vida, porque é Ele o selo da sua redenção. Cristo nos comprou, nos deu a liberdade de filhos, nos deu o espírito de filho. Com esse espírito nós temos intimidade com o Pai e seguro estamos de que experimentaremos plenamente tudo o que Deus planejou para nós. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus, nós que aqui estamos, e que o Espírito Santo possa continuar nos guiando no caminho de Deus. Como diz eu sempre aqui o nosso ensinador Michel, não basta estar no caminho, precisa estar no sentido certo nesse caminho. É isso que queremos fazer. Amém e amém.